amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiro Jaluís. É com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Um encontro simples, uma proposta simples de pararmos um pouco nesse corre-corre em nosso cotidiano para termos um dia, uma hora de pensarmos em Jesus, de refletirmos sobre os seus ensinamentos e estejamos certos de que nesse dia nós vamos permitir que Jesus chegue, entre em nossa casa, se senta ao nosso lado e fique conosco. Isso é o mais importante, ficar conosco em nossa vida e lembrar que Ele veio exatamente para todos os necessitados, né, como nós, os enfermos, os aflitos. Ele disse que aliviaria a todos e com certeza Ele vai aliviar nossas dores. Então, meus amigos, não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião de estudo pelos nossos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória. Livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é o capítulo, mensagem 113. Tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. O registro de Lucas, no capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de alguma coisa. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quase isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então Jesus, né, sempre ressaltava a importância da fé. E aqui Emmanuel vem nos dizer que, apesar das dificuldades, nos empreendimentos, nas necessidades que vamos encontrando pelo caminho, nós não devemos ter posições mentais, nenhum tipo de posicionamento negativo, sim, mas ter fé e agir para que Jesus venha até nós, para que os amigos espirituais
possam nos ajudar, assim como até os companheiros encarnados. Fazer a parte, ter fé e ter ação. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, nossa mente ao Altíssimo. Importante essa conexão para que os amigos espirituais se aproximem. Senhor Jesus, buscamos a luz em nossas vidas através do entendimento, da reflexão dos vossos ensinamentos, nos colocando agora em vossas mãos, pedindo a vossa piedade e misericórdia para as nossas imperfeições e pedindo para que venhas até nós através dos guias espirituais a nos darem assistência em nosso estudo e nos fortalecendo para a luta cotidiana. Sê conosco, Jesus. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho a partir das indicações, sugestões de Joana de Ângeles, ela hoje vai fazer referência ainda aos mundos, aos mundos habitados, e vai fazer exatamente referência aos mundos inferiores e mundos superiores. Ela nos faz reportar a esse tema, lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 do capítulo 3º, existe a seguinte colocação: naqueles outros mundos venturosos não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. Então, é essa indicação para que a gente venha até o Evangelho segundo o Espiritismo para nossas reflexões em torno do tema. Então, em síntese, nós já vimos que há mundos inferiores, mundos intermediários e mundos superiores. E na tentativa de uma classificação que não é uma classificação absoluta, a espiritualidade faz a seguinte divisão, mas é uma divisão baseada no estado e na destinação desse mundo, e principalmente nos aspectos mais relevantes de cada mundo. Então eles colocam mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os seres que os habitam são rudimentares, revestem a forma humana, mas sem beleza, sem sentimento de delicadeza ou de benevolência. Nem noções do justo e injusto eles têm, os seres, os espíritos que ali estão encarnados. A força bruta é entre eles a única lei. Aí vem depois dos mundos primitivos, vem os mundos de expiação e provas. São mundos onde domina o mal. E os espíritos necessitam expiar as faltas cometidas em outras encarnações anteriores. E assim, são mundos que servem de exílio para os espíritos rebeldes diante das leis divinas.
precisam lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. A oportunidade de desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. E é interessante notar que a gente analisando a Terra, por exemplo, que é de provas e de expiação, que está no processo de regeneração, ainda há seres primitivos, ainda há seres isolados, que não têm nenhum contato com outras pessoas. No Brasil, a gente sabe disso, e em outras partes do mundo, nas civilizações, né, africanas, tem muitas tribos que ainda estão mais para a condição primitiva mesmo, né? Então, quer dizer, não é algo absoluto, porque essa transição, essa mudança, ela não ocorre de imediato, nem tampouco da noite para o dia. Depois vem os mundos de regeneração. Servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos de provas, né? Não, desculpem. Servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, onde os espíritos encontram a calma e o repouso e se depuram. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, experimentando sensações e desejos, mas libertos das paixões desordenadas. E não existe o orgulho e a inveja, o ódio também. O corpo ainda é de carne e por isso sujeito às vicissitudes, tendo que suportar provas, mas sem aquelas situações graves de expiação, ou seja, sem as pungentes expiações. Mundo de regeneração. A pessoa existe ainda o bem e o mal, como se sabe, mas que é uma preparação para se chegar aos mundos felizes. Existe calma, existe repouso, os espíritos se depuram, mas ainda existem as leis que regem a matéria, né? O homem ainda se acha sujeito e experimenta sensações e desejos, mas já não há mais as paixões desordenadas, nem orgulho, nem inveja, nem ódio. Olha que coisa maravilhosa! Mas está sujeito às vicissitudes da matéria, embora não tenha aquelas expiações dolorosas. São exatamente as condições do mundo de regeneração, pelo qual nós estamos a ingressar. Por isso, meus irmãos, que está tudo tão rápido, tão acelerado, né? Muitas coisas acontecendo para que se possa tomar uma decisão. Existem muitas forças, não só as forças negativas que envolvem o mundo, para que não se progrida, para que não se evolua em termos assim da coletividade e também individualmente, as nossas lutas, né? E muitas forças negativas querendo nos derrubar. Por isso é necessário orar e vigiar, né? E ter sempre como código orientador os ensinamentos de Jesus. O processo de regeneração está em curso, mas não é da noite para o dia. É necessário o empenho de cada um, a força que cada um possa desenvolver na seara do bem, qualquer que seja o segmento religioso. É lamentável que alguns segmentos religiosos fortaleçam muito a questão material, né, dos bens materiais, da riqueza, como sendo uma dádiva de Deus. Não deixa de ser uma dádiva de Deus, tudo aquilo que nos é concedido, mas nós não podemos priorizar. Devemos sim utilizar na caridade.
Então, prosseguindo, vem os mundos ditosos ou felizes. Nesses mundos, as condições da vida moral e material são bastante diversas. A forma corpórea é sempre a humana, porém embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada, não estando sujeita às necessidades nem às doenças ou deteriorização que a predominância da matéria produz. Mundos ditosos ou felizes. A leveza do corpo permite locomoção fácil e rápida. Os sentidos mais apurados são aptos à percepção, o desenvolvimento do corpo é mais rápido e curta ou nula é a infância. A vida é mais longa do que na terra. A longevidade é proporcional ao adiantamento do mundo. A morte não acarreta horror pela decomposição, porque sabe que é uma transição feliz e acredita no porvir. A relação é amistosa entre os povos. Oh, meu Deus, que coisa, que bênção. A autoridade merece respeito, porque foi conferida por mérito e é exercida com justiça. Falta tanto, né, nos dias de hoje. Os laços de amor e fraternidade unem uns aos outros. Assim, são os mundos, né, felizes ou ditosos. Mas ainda existe os mundos celestes ou divinos, que são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. É uma classificação geral, mais abrangente, né? Mas que a fé deve nos impulsionar em nosso crescimento. A fé no que Jesus pregou, fé em Deus, fé em Jesus. E essas orientações que nós acabamos de ler, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, foram enumeradas por Santo Agostinho, um dos espíritos da codificação, que contribuiu e muito com a codificação da doutrina espírita. E sobre esse assunto, Joana de Ângelis, no capítulo 11, vem refletir. O título do capítulo é Com Regozijo. Sempre que sejais defrontado por intrigados problemas na senda que percorres, busca solução na informação cristalina do Espiritismo, que te aclarará o entendimento, traçando diretrizes eficazes para dirimires quaisquer dificuldade. Solicitado intempestivamente a dor, dirige-te ao ensinamento espírita, em cuja vitalidade defrontarás a segurança, a fim de porfiares desassombradamente sob qualquer constrição. Surpreendido nos ideais pela chuva de incompreensão ou banido do labor edificante por pedradas contundentes, marcha na direção da fé espírita, em cuja lição dulcificadora receberás o lenitivo do reconforto e a estabilidade da segurança para não desanimares nem te excederes. O homem que reencontrou a fé consoladora através das lições dos imortais vive em regozijo. Examina as atitudes pretéritas e estabelece normativas diretoras com olhos postos no futuro. Quando reconhece os próprios erros, envida esforços para os não repetir e diariamente faz um exame de atitudes,
de modo a melhorar-se sempre incessantemente, bafejado pelo consolo da vida espiritual, fonte geratriz da verdadeira felicidade. Ou seja, Joana, ela vem nos colocar mais uma vez que diante dos desafios, sempre que formos afrontados por problemas os mais diversos, surpreendido pela dor, surpreendido pela incompreensão, devemos recorrer à fé. E nós, espíritas, recorrer à fé consoladora que nós reencontramos nos postulados espíritas que nos chegaram na codificação e que continuam através das mensagens. E que ela lembra que ninguém se pode atribuir a posição de ser inatacável, não lhe sendo facultado o direito de acusador, impertinente ou quanto mais, ante a fragilidade do próximo, a quem lhe compete ajudar e edificar, oferecendo a luz nova do Espiritismo revelador. Então, diante daquele que está exatamente a agir de forma equivocada, evitar a acusação e ajudar, procurando encaminhar para a ação esclarecedora da doutrina reveladora. E ela lembra que Jesus encontrou, o regozijo de quem encontrou Jesus decorre da certeza inapelável de que a ilusão já lhe não é mais comensal e a realidade áspera não o atordoa, apresentando a contínua madrugada de esperança, conquanto a longa noite dos resgates demorando-se em sombra. Regozijai-vos, disse Jesus. Aí ela diz, regozija-te, companheiro da ação enobrecida, na continuidade da luta, em que forjas a tua liberdade intransferível, e não te desdenhas a rolar imperfeições alheias, nem as tuas próprias limitações. Então, regozijar-se por ter encontrado Jesus, o esclarecimento, por ter encontrado a doutrina consoladora, e sem apontar as nossas e nem as limitações do outro. E se alguém te humilha, graças ao teu desvalor e os óbice te obstrui o caminho para a tua inépcia, ou se a tua pequenez não te permite agigantar-te quanto gostarias, regozija-te ainda mais uma vez, porque já encontrastes o meio-dia da vida em plena meia-noite das tuas aflições. E ter em Jesus o nosso modelo divino. Bem, meus irmãos, ela sempre está a nos advertir com relação à condição nossa de seres imperfeitos, de seres que já adquiriu ou desenvolveu algumas virtudes, que está a batalhar conscientemente para se melhorar, para servir a causa do bem. Então, tudo isso, ela nos adverte dizendo que é motivo para regozijo por termos reencontrado Jesus, por já termos condições de pensar nele, de estudar, de refletir os seus ensinamentos, porque estamos ainda no planeta de provas e de expiação. E a caminhada, ela é longa e precisamos estar fortalecidos, precisamos estar convictos de que devemos fazer a nossa parte, agindo, procurando vencer a si mesmo, identificar as arestas
muitas vezes posicionamentos, atitudes cristalizadas, porque estão sendo vivenciadas em muitas e muitas encarnações e temos dificuldades em combatê-las e eliminá-las. Assim sendo conosco, será também com o nosso próximo. Não podemos ficar melindrados com essa ou aquela atitude do companheiro, né? Aquele companheiro que humilha, aquele companheiro que desdenha, que nos dá as costas. Não. Tenhamos a firmeza de que nós encontramos o sol a iluminar a nossa vida, que é Jesus. Então, é um esclarecimento muito importante que Joana de Ângeles nos apresenta. Vamos fazer as nossas vibrações, emitir um pensamento de amor, de saúde, de paz, de esperança, de perdão. Senhor Deus, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que utilizem o conhecimento, o poder, para ajudar as nações mais carentes. Rogamos pelo nosso país, que necessita tanto de entendimento, de compreensão, de que os privilégios de grupos não podem prejudicar a ação benéfica junto aos necessitados. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pela concórdia e perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que estão hospitalizados, ou em asilos, ou em casa de repouso, nas ruas, em suas próprias casas, para que o lenitivo de suas doenças seja concedido e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora a nossa pausa para que cada um apresente suas próprias rogativas. Recebei, meu Deus, as nossas rogativas, os nossos corações em aflição se dirigem até vós, pedindo misericórdia para as nossas imperfeições. Que a vossa graça nos seja concedida, iluminando a nossa vida, o nosso caminhar. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de todo mal, para que assim reine a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece,
Encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.